Olá, estamos começando mais um Pod Cedro e hoje nós estamos conversando com você que quer entrar no mundo da revenda do Grupo Boticário, com você que já está no negócio e que vê oportunidades de crescimento dentro do seu negócio. Aqui a gente vai ter 7 dicas de ouro hoje, conversando com a plateia, conversando com a nossa equipe, para que você tenha esse caminho bem trilhado, que você possa crescer, conquistar muito no nosso negócio. Aqui, claro, sempre a nossa plateia querida, agradeço a presença de vocês, muito animada hoje, por sinal, né? Palmas, participativa. E eu estou aqui no nosso estúdio com o nosso gerente do canal Venda Direta, o Anselmo. Tudo bem, Anselmo? Tudo bem, Flávia? É um prazer estar aqui de novo no nosso programa. Oi, Manu. E hoje falando de um tema super importante, né? Que é o início da jornada do nosso revendedor. Acho que a gente vai ter conteúdos aqui valiosos que vai direcionar os nossos revendedores para o sucesso. Tá certo. E a Manu, aqui sempre com a gente. Na verdade, a Manu e a Emília, bem-vindas. Muito obrigada, estou ansiosa aqui para trazer muitas dicas para vocês de como começar a ter muito sucesso e muito lucro aí no negócio. Quando a gente fala de crescer, inclusive a gente já recebeu aqui no nosso estúdio revendedores e revendedoras, VIPs, diamantes, que já têm até lojas físicas e que vendem assim nas suas cidades. Mas esse caminho é um caminho que exige disciplina, aprendizado, resiliência, conteúdo, estudo e, claro, sempre contando com o apoio da nossa equipe. Todo mundo começa um dia pequenininho e vai crescendo. E para a gente se inspirar, né, Anselmo? Nós temos um exemplo, gente, dentro do Grupo Boticário, que é o Dr. Miguel, que é o fundador do Grupo Boticário, que é onde tudo começou. Eu não sei se vocês conhecem, quem está assistindo conhece a história desse homem, dessa inspiração para todos nós. E o Anselmo trouxe aqui para a gente, né, já um caminho para conhecer a história do Dr. Miguel, né, Anselmo? Isso aí, Flávia. E só relembrando também que dentro do programa do Pod Cedro nós temos exemplos incríveis, né, de revendedores que cresceram e que hoje têm muito sucesso como Que revendedores. mudaram de faixa. Então, você que está aí, que ainda não assistiu os nossos programas, dá uma olhada nos últimos vídeos e nos últimos programas aí para se inspirar em histórias tão lindas, né? A gente está no YouTube, né? Tem os links e a pessoa pode assistir tudo porque são dicas práticas. A gente não fala assim fora da realidade, a gente não fala aquilo que não é possível, porque as pessoas, os revendedores que cresceram aqui dentro do programa Meu Clube Bote, eles contam como é que eles foram avançando passo a passo. Isso, e eu acho que dentro da história do Grupo Boticário e do Dr. Miguel, existem muitos exemplos ali que vocês podem utilizar no dia a dia, na rotina de vocês e principalmente nesse início do negócio. Então, a primeira dica que eu tenho para você, revendedor, é enxergue como um negócio desde o início. Então, não enxergar como uma renda extra ou como algo paralelo, mas sim como um negócio, como uma possibilidade de criar a tua empresa do zero. Eu acho que essa é a dica mais importante. Foi ele que fez isso, né? Você vai mostrar para a gente esse livro? Anselmo? Exatamente. Inclusive, a gente trouxe aqui para vocês também uma sugestão de leitura valiosa que tem muitas dicas de como empreender, né? Como se tornar um empreendedor. O livro ele chama A Essência de Empreender e ele foi escrito pelo Dr. Miguel, que é o fundador do Grupo Boticário. E dentro da história do Dr. Miguel, eu acho que tiveram alguns marcos importantes ali que direcionaram para o sucesso que a marca é hoje. Então, a marca ela foi criada em 1977, ela era uma farmácia de manipulação na rua Saldanha Marinho, lá em Curitiba. E aí, dessa farmácia de manipulação, o Dr. Miguel enxergou uma oportunidade de empreender e criar o que é hoje, né? E hoje o Grupo Boticário se tornou uma empresa que faturou no ano passado 36 bilhões. Uma empresa familiar, de capital fechado, A maior rede de cosméticos. a maior rede de cosméticos do mundo e a marca mais amada do mundo também, né? A marca mais amada do Brasil e a preferida dos brasileiros. Então, tem pesquisas que você faz espontaneamente, né? Que esses institutos fazem, eles perguntam e eles confirmam, né, que o Boticário é a marca mais
amada e preferida, principalmente até em datas comemorativas, né? E eu Sim. acho que essa história dele, né, essa história do começo, ela traz duas frentes importantes. A primeira é você acreditar nessa marca, porque é uma marca que conversa muito com os brasileiros e que já se vende sozinha, né? A gente gosta de falar isso. E outra é que ele não teve medo, né, Anselmo? Exato. Ele apostou naquele sonho dele, naquela vontade de crescer, de empreender, e deslanchou assim, no que a gente conhece hoje. Então, de uma farmácia, ele foi para uma rede de franquias com mais de 4.000 lojas por aí, né? E hoje ultrapassando marcas como Sephora, como grandes players, né, do mercado, em número Mundial. de PDV, em número de faturamento. Então, realmente é um exemplo que a gente tem. Na minha opinião, tiveram dois marcos importantes, duas visões importantes que o Dr. Miguel teve desde o início. Eu acho que, primeiro, enxergar uma oportunidade. Então, ele enxergou uma oportunidade, ele acreditou nessa oportunidade e ele fez de tudo para que essa marca crescesse. E o que ele enxergou como oportunidade lá no início? Era uma farmácia de manipulação, os produtos eram feitos basicamente artesanais, né? A gente tem até a história da batedeira que ele Que utilizava, está até hoje exposta, né? A isso, batedeira que ele utilizava para fazer os os primeiros cremes. cremes hidratantes. E a primeira oportunidade que ele enxergou foi como eu vou fazer o meu produto ser visto no Brasil inteiro. E aí, onde que ele enxergou essa oportunidade? No aeroporto. Por quê? No aeroporto ele sabia que ali vinha pessoas do Brasil inteiro, né? É Curitiba que nós estamos falando, O né? Que é a aeroporto de cidade. Curitiba. E lá foi a primeira loja, né, que ele abriu do Boticário, já consolidado como uma marca de cosméticos. Então ali ele enxergou uma oportunidade de mostrar o produto dele para o Brasil inteiro e fazer o produto chegar até o consumidor. Então as pessoas que chegavam no aeroporto iam lá, experimentavam os produtos e levavam para São Paulo, para todos os estados do Brasil. Então acho que essa foi a primeira grande oportunidade. E dentro do contexto do nosso revendedor que está iniciando, enxergar essas oportunidades dentro da tua rotina. Então, qual que é a minha maior oportunidade hoje? É minha família? Eu tenho uma família grande que eu posso começar a oferecer os produtos? É dentro do trabalho? Eu trabalho numa empresa onde tem muitas pessoas que eu posso também começar a oferecer? E na escola, na faculdade, Redes sociais. nas redes sociais. Então, enxergar essa oportunidade, assim como o Dr. Miguel enxergou a oportunidade de abrir uma loja dentro de um aeroporto. E eu acho que uma segunda grande sacada do Dr. Miguel foi a questão de ser uma empresa de capital fechado. Então, ele utiliza o capital do franqueado. Para quem não sabe, o Boticário é um sistema de franquias. Então, ele não precisou de um dinheiro absurdo para começar o negócio dele, porque ele franqueou. E aí, quando ele franqueou, ele usa o capital do franqueado. O que isso liga também ao negócio do nosso revendedor? Hoje, nós disponibilizamos para vocês o crédito. Então, vocês não precisam ter o dinheiro para começar o próprio negócio de vocês. Então, vocês têm a possibilidade de comprar os produtos a prazo, no boleto, começar de pouquinho ali. Então, comprei alguns produtos, vocês vão ter um prazo estendido para poder pagar e um prazo para fazer esse caixa voltar, vender esses produtos, né, e criar um capital de giro para vocês. Então, essa foi uma sacada que o Dr. Miguel teve lá e que vocês podem ter aqui no início de vocês. Então, eu tenho um crédito disponível. Eu vou começar com esse crédito, fazer uma pronta entrega e aí eu vou começar o meu capital de giro e fazer a minha empresa crescer cada vez mais. E essa organização financeira, a gente vai falar aqui nos próximos blocos também, porque a gente tem ferramentas que podem auxiliar o revendedor. E a gente também está falando do revendedor que já começou e que quer ampliar aí o seu crescimento, né, dentro do negócio. Então, está vendendo numa faixa e quer crescer, quer vender mais, quer ter mais crédito, quer ter mais oportunidades. Então, a gente vai agora aí com a plateia para fazer uma pergunta relacionada a essa oportunidade de crescimento. Vamos lá. Eu sou a Ariela, sou daqui de Ribeirão Preto. Comecei agora, semana passada, e eu queria saber qual que é a virada de chave para alavancar as vendas. Nossa, pergunta ótima, Ariela. Começou a semana passada, Anselmo. Isso aí. Bom, prazer, Ariela, ter você aqui no nosso programa hoje. Eu acho que a virada de chave, como eu já falei aqui no nosso bate-papo, é você entender que é um negócio.
Então, não ter esse pensamento de que é uma renda extra, mas você entender como um negócio desde o início. Então, é uma oportunidade de você ter a sua empresa própria. E aí você vai entendendo os processos, né, com o auxílio do nosso time, com o auxílio da supervisora, de como você pode iniciar sua pronta entrega, como que você vai aumentar suas vendas com redes sociais, como que você vai criar o seu modelo de negócio ali com os seus clientes. Eu acho que o primeiro passo é você acreditar que é um negócio e se organizar para isso, né? Eu acho que a primeira pessoa que precisa acreditar no negócio são vocês. Então, vocês acreditando, vai fluir. Eu concordo muito, porque eu acredito que assim é aquele estralar e pensar assim: eu sou um empreendedor, eu sou uma empreendedora. E para isso eu vou criar a organização, a gestão do meu negócio, né, Anselmo? E é Sim. esse assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Renan, o nosso coordenador, que cuida de toda a área dos supervisores de campo que atendem aos revendedores, com muitas dicas. Estamos começando o segundo bloco desse programa que traz muitas informações. Está recheado de informações para você que está começando no negócio como revendedor ou revendedora do Grupo Boticário, quer aprender aqui o caminho para crescer, para se desenvolver. E a gente falou muito sobre inspiração, a gente mostrou aqui o livro do Dr. Miguel, que é o fundador do Grupo Boticário, uma super indicação de leitura para todo mundo que está assistindo. Então, a gente falou como começar e agora a gente precisa explicar o como crescer, né? Quais são as ferramentas que a nossa empresa oferece para o revendedor. E o Renan está aqui com a gente agora no estúdio. Renan é coordenador, trabalha diretamente com os supervisores de campo, que são as pessoas, é o time que atende os revendedores, que está ali o tempo inteiro junto, pensando em alternativas de crescimento, né? Olhando o dia a dia, sugestões de pedido, entre outras atividades. E o Renan, ele vai falar das ferramentas que o Grupo Boticário oferece hoje para que o revendedor possa crescer, né, Renan? Olá, Flávia. Um prazer estar aqui hoje com você, com a Manu, com essa plateia linda. Eu acho que eu posso estar aqui para ajudar vocês a terem um conhecimento um pouquinho maior sobre como é revenda, como é começar. Eu sei que no começo a gente tem as nossas dúvidas, a gente tem as nossas inseguranças, mas é uma dica que eu dou para todos os revendedores, para todo mundo em geral. Eu acho que no começo você tem que só continuar fazendo, você tem que ter a consistência todos os dias. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente não tem que começar no negócio já pensando que a gente tem que saber tudo, pensando que a gente tem que ser o melhor em tudo. A gente só tem que continuar, persistir, e eu acho que isso é um grande diferencial que o Grupo Boticário nos impulsiona a passar para os nossos vendedores, a passar para a nossa equipe, e principalmente utilizando as nossas ferramentas. Eu acho que esse começo, o revendedor se sente muito perdido, e o Boticário, ele atende muito bem isso aos nossos revendedores. A gente tem as nossas principais ferramentas, que é o aplicativo do revendedor. Nesse aplicativo vocês vão ter ali dicas sobre produtos, promoções, treinamentos, que eu acho que é algo que a Manu pode entrar muito bem também, sobre treinamentos digitais. Então a gente tem uma ferramenta completa para vocês. Fora isso, a gente tem também sobre carteira digital, a gente tem uma carteira digital impressionante, você consegue registrar vendas, registrar produtos, registrar o nome do cliente que vocês fizeram aquela compra, então você já começa com várias ferramentas capazes de te auxiliar nesse começo. Essa Então, carteira digital, só para explicar um pouquinho melhor, é como se fosse assim, aquelas anotações que a gente faz assim no papel, só que você tem digitalmente as entradas, é isso? Você tem a oportunidade de colocar o que você está recebendo, de quem, do cliente, para fazer um controle? Exato, Flávia. Entra na parte financeira também, vendas? Sim, sim. É aquela caderneta que a gente tinha antigamente, para a gente ter o controle de entrada, do que a gente está vendendo. Então lá você consegue colocar todos os seus produtos que você já tem a pronta entrega, ou produtos que você tem interesse em adquirir para passar para os seus clientes. Então, é uma ferramenta muito importante e, principalmente, ela organiza a sua vida financeira. Então, acho que isso é o ponto mais importante. No começo,
a gente fica muito perdido, né? Com o que eu estou gastando, o que eu estou recebendo. Então, é uma ferramenta importantíssima para a sua saúde financeira também. Então, eu creio que é uma ferramenta muito nova. A gente tem que trabalhar muito bem ela ainda com os nossos vendedores, mas é uma das principais ferramentas para quem está começando. Tanto ela como o aplicativo do revendedor. Como eu disse, ele tem um hall ali dentro de várias informações importantíssimas para o revendedor. E assim, você citou a parte dos treinamentos digitais, né? Porque hoje a rede social é um super caminho para começar, porque às vezes você não tem. A gente já falou no outro bloco, tem a família, tem os amigos do trabalho, tem os amigos, né, do bairro, de onde mora e tudo mais. Mas digitalmente a gente vai mais longe, né, Manu? Como é que é os dois, né? Me expliquem direitinho assim, o que é esse treinamento e qual que é a importância dessa oportunidade digital no começo, porque não é quando você já está, né, lá vendendo muito, é começar vendendo ali. Exatamente. Eu acho que o digital ele vem como uma super ferramenta de alavancar as vendas de vocês revendedores. Então, como que eu divulgo o meu negócio? Desde o começo a gente precisa se ver como empreendedor e ali você alcança um número de pessoas na rede social muito grande. Então é importante que a gente tenha essa noção. Os treinamentos eles vêm para isso, para ensinar como a gente começar, como fazer um vídeo, como a gente consegue, né, colocar ali as vendas na rede social, que é diferente do nosso dia a dia de rede social particular. E aí ele vem para a gente expandir a nossa carteira de clientes. Eu posso ter os meus familiares, eu posso ter os meus colegas de serviço, e essas pessoas, elas estão na minha rede social, então elas conseguem saber o que eu tenho a pronta entrega, eu consigo postar como que usa o produto, o que tem de lançamento, e ali eu consigo fazer uma divulgação muito maior, consigo falar melhor do produto e não depender só desse relacionamento boca a boca também. Então a gente tem essa oportunidade de crescimento e de muitas vezes atender até fora da nossa cidade, né? A gente consegue alcançar o Brasil todo aí com rede social, com a facilidade digital que a gente tem hoje. Nós já até, inclusive, gravar um vídeo iniciando e contando, às vezes, porque as pessoas às vezes não sabem. Gravar um vídeo espontaneamente. E olha, tudo espontaneamente, viu, pessoal? Porque as pessoas que assistem redes sociais, elas gostam de ver a vida como ela é. Grava, oi, tudo bem, pessoal, meus amigos aqui do Instagram. Eu quero contar para vocês que eu estou começando como revendedora ou revendedor do Grupo Boticário, estou vendendo as marcas. Hoje eu venho aqui trazer para vocês, aí mostro o produto, um super lançamento, uma perfumaria. Pronto, tá gravado o vídeo, tá feito, estou divulgando, estou começando. A semana que vem eu trago mais uma informação, dá o contato, né, de como a pessoa entra, aí você vende pelo direct. Então, tudo isso faz parte do começo, né, desse início. E aqui, Renan, no grupo, os revendedores têm o apoio da equipe dos supervisores, né? Sim. Como que é esse trabalho de apoio? Como que funciona para um revendedor que está começando? O que ele pode esperar? Desde o início, Flávia, quando o revendedor ele entra lá para fazer o seu cadastro, ele já tem uma pessoa que tá trabalhando ali para cuidar dele da melhor maneira. Então, os nossos supervisores eles estão todos os dias ali disponíveis para os nossos revendedores. Eu acho que é muito importante essa conexão entre o revendedor e o supervisor, ou atendente. E como você falou, a Manu entrou num ponto muito importante que eu também gostaria de pontuar. No começo, a gente não vai fazer um vídeo perfeito, a gente não vai fazer uma postagem perfeita, mas a gente sempre tem que ter a rotina. Eu acho que a gente tem que manter essa rotina em fazer o primeiro vídeo, em postar o primeiro produto. E é como a Flávia falou, eu acho que é muito importante a gente colocar o nosso rosto no negócio. Vocês são empreendedoras. No começo a gente tem essa insegurança, mas vocês são empreendedoras. Vocês deram o primeiro passo, agora é só seguir. E a gente vai ter todo o suporte aqui para vocês, com os supervisores, nos espaços dos revendedores. Então, o revendedor ele não fica desamparado. A gente está aqui para ajudar vocês, para fazer essa jornada ser a melhor possível. Tem pergunta da plateia, Renan. Eu sou a Andréia, revendedora de Ribeirão Preto. A minha dúvida é como utilizar o aplicativo do revendedor para pedidos e para assistir os treinamentos. Ótima pergunta, Andréia, porque o passo a passo é super fácil, né, Renan? Isso mesmo, Andréia. Como a Flávia disse, ótima pergunta. A gente tem essa dúvida no começo, mas é bem simples. O nosso aplicativo ele é muito intuitivo.
Então, quando você entra no aplicativo, ele já vai ali te dar as opções. Se você quer retirada, comprar no espaço do revendedor ou receber na sua própria casa. Então, após isso, você é só pesquisar o código ou o nome do produto, você vai identificar qual produto é, você vai adicionar o seu carrinho e com isso, conforme você for fazendo sua compra, depois é só avançando que ele vai te dando todo o caminho. Os treinamentos também é muito fácil. Na primeira página do aplicativo, tem todas as informações que você precisa saber ali. Então, tem a parte dos treinamentos, tem a parte do Meu Clube Multi, que é muito importante para vocês. Então, a página inicial do aplicativo, você vai ter todas essas informações. Ele é muito intuitivo e muito prático de se usar. E qualquer dúvida, o supervisor está aqui para isso, o atendente está aqui para isso. O espaço do revendedor, eu acho que é muito importante também vocês irem ao espaço, tirarem suas dúvidas, conhecer produtos. Às vezes você tem alguma dúvida que você não encontrou algum produto ou algum treinamento sobre aquele produto específico no aplicativo, o espaço do revendedor vai conseguir te tirar essas dúvidas, te informar da melhor maneira possível. Obrigada, Renan, pela sua participação, viu? Obrigado, Flávia, Manu, plateia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e agora a gente está falando do negócio, mas do negócio dos produtos maravilhosos que a gente tem do Grupo Boticário, as marcas, o Quem Disse, Boticário. Então, a gente vai nesse lugar que a gente ama, que é o nosso espaço do revendedor. Lá, nós vamos ter o nosso multiplicador, John, e a nossa multiplicadora Ju, dando dicas de vendas. Vamos lá! E é aqui, no espaço do revendedor, que tudo acontece no mundo da beleza. Oi, João, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? O que tá rolando aqui? Estou aqui pensando o que eu posso fazer para ajudar o nosso revendedor que está começando agora. Acredito que o ponto principal é esse revendedor entender que a pronta entrega é uma grande solução. Se o cliente dele fez um pedido de shampoo e condicionador, ele tem que ter produtos complementares à pronta entrega para incrementar essa venda. Isso é principal. Outra dica muito importante, como a gente está aqui na maquiagem, se eu compro um batom, eu tenho que ter um contorno antes do batom. Que inclusive já tem aqui. Aí, então já são 2 produtos que eu já vou indicar para essa pessoa. Só que a gente tem que entender que existem tudo que nós vendemos aqui, existem produtos que usamos antes e produtos que usamos depois. Então, se eu usei um batom mate e o meu contorno, como que eu tiro esse batom mate, João? Com um demaquilante. Parece que eu já estava adivinhando o que você Tá ia falar. vendo? Já são 3 produtos que eu tenho para oferecer para esse revendedor que está começando agora e ele entender e explicar para o cliente que nós temos ali combos e não somente um produto para oferecer. E além do mais, esse espaço também, né, Ju? Que é incrível, com todos os provadores de todos os nossos produtos, para ele poder sentir aqui na hora como funciona, qual que é a proposta do produto, para ele poder passar para o cliente dele. Isso é fundamental, porque é aqui que o show acontece. O revendedor, ele tem que viver essa experiência para poder replicar para o cliente dele. Só assim, ele vivendo, ele sentindo, experimentando, ele passando por aquele momento, ele vai conseguir transmitir para esse cliente segurança, energia e como os nossos produtos fazem diferença. Já que a gente tem todo esse provador daqui, ele também tem a autonomia de vir aqui no nosso espaço e fazer vídeo para o cliente dele. Claro, isso é muito importante. As redes sociais estão bombando. Então imagina só o revendedor vir até aqui, usar os demonstradores e a gente poder auxiliar nesse momento, né? Eu acho isso demais. É um espaço instagramável, né, que a gente pode falar. Instagramável, Então eu acho verdade. interessante essa proposta que a gente traz para o revendedor, que aqui é como se fosse uma loja dele. Sim. Só que somente ele tendo acesso, sem o cliente dele ter o acesso, né? Vem aqui, eu tenho todos esses produtos à pronta entrega na hora que você quiser. Experimento tudo que eu quero, faço toda essa parte de experimentação, gero energia para esse vídeo e arraso nas vendas. Então agora eu acho que eu já estou preparado para chamar esse revendedor para cá. Já vou correndo avisar. Nossa, que mundo de produtos! O espaço do revendedor, ele é multimarcas, a gente tem tantas opções. Realmente, que a Ju e o John, eles falaram, a gente tem para pensar mesmo, né? Porque se você já tem um produto
e você já tem uma conexão com outro produto, você vende muito mais. E somos multimarca, né, Lourenço? Muito obrigada pela sua presença aqui, Lourenço coordena os nossos espaços do revendedor, que aliás a gente tem em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em Porto Ferreira, e vai contar um pouquinho dessa parte que é muito importante, que é uma vantagem para o revendedor ser multimarca. Olá, Flávia. Olá, tudo bem? Pessoal aí de casa, pessoal da plateia. Com certeza, Flávia, para quem está começando, principalmente para o revendedor bronze, o espaço do revendedor é um ponto que ele tem que frequentar. Por quê? Lá ele pode começar a gravar seus vídeos, né, de experimentações, de produtos que são lançamento. Então ele vai ter o apoio da equipe, que ela está preparada para auxiliá-lo nesses primeiros vídeos, porque o revendedor, quando ele começa, talvez ele não tenha ainda o jeito, né, o know-how para fazer os vídeos. A equipe vai apoiá-lo, vai ajudá-lo. Os atendentes, eles podem gravar para o revendedor, inclusive. A gente estava falando isso, né? Às vezes tem essa dificuldade do começo. Então vem para cá, né? Ao invés de gravar em casa, vem para cá, né? Isso, porque ali ele já vai ter... o ER, ele tem todos os provadores de todos os produtos, né? Então aquele lançamento, às vezes o revendedor bronze, ele não vai conseguir tirar um provador para os seus clientes, então ele pode usar o da loja para fazer a gravação do vídeo, né? As primeiras impressões. Então é um espaço, é uma oportunidade muito bacana para o revendedor. E ali, né, Lu, ele pode também explorar, como eu falei, as multimarcas, né? Então ele não fica só com uma, ele mostra e ele faz essa solução completa com as marcas que ele tem para oferecer para o seu cliente, porque ali ele circula e tudo mais. É importante vender multimarca? Você acha que é um caminho bom para o bronze crescer, para o iniciante crescer, testar e comprar as marcas? Com certeza, Flávia. Nós sabemos que o Boticário, dentro das marcas que nós revendemos, é a principal, né? É a marca mais forte. Mas Eudora, Quem Disse Berenice e o I vem crescendo muito. E é uma oportunidade do revendedor conhecer, né, essas fragrâncias, esses produtos, testar no espaço do revendedor ele mesmo, né? Para que ele possa ter uma argumentação melhor na hora de vender. Então ele vai ter provado o produto, ele vai ter testado o produto e vai poder argumentar melhor com o cliente dele. Olha, eu realmente utilizei esse batom, eu utilizei essa base, eu experimentei aquela fragrância de Wii maravilhosa e ele vai ter mais autoridade na hora de falar com o cliente dele. E aqui, do espaço, então, o atendimento é feito pela equipe, certo? A equipe tem as informações do revendedor, do que ele poderia comprar, de como ele pode melhorar a venda dele? Isso. Na verdade, Flávia, o legal do revendedor vir até o espaço é que ele pode contar, né, as suas dificuldades. Porque às vezes tem revendedores que podem ter mais facilidade com maquiagem, então já podem ser mais autônomos, outros podem ter maior dificuldade. A equipe está preparada para auxiliá-lo em todas as marcas. E aí cada caso vai ser um caso, né? Então, às vezes o revendedor pode chegar para nós e falar, eu tenho mais dificuldade com ciage, né? Com cabelos, como identificar os danos, o que eu posso oferecer. E aí o consultor, o atendente do ER, vai auxiliá-lo, né, nessa questão. Mas aí vai muito caso a caso. Qual é a dificuldade, entender o negócio do revendedor para que possa auxiliá-lo da melhor maneira possível. É uma proximidade e, como você disse, é um estoque disponível para esse revendedor que ainda não tem um investimento de ter a sua loja, né, o seu próprio estoque maior, ele pode ter essa rotatividade, esse dinamismo do negócio dele vindo aqui buscar? Com certeza. Para esse início de revenda, a facilidade do espaço do revendedor é também a disponibilidade para o revendedor vender para o seu cliente, né? A gente sabe que atualmente o tempo urge, né? As pessoas estão cada vez mais com pressa. Então, se o cliente do nosso revendedor pedir um produto para ele e ele viu que tem no espaço do revendedor, ele pode ir lá na hora, comprar, passar no caixa e já entregar no mesmo dia para o seu cliente. Então, às vezes é um cliente que tem um presente que lembrou naquele dia, eu tenho um aniversário para ir hoje, lembrou da consultora dele, né, da revendedora dele, olha, você tem tal produto? Ela pode ir no ER, na hora, buscar, já passar no caixa e já fazer a entrega. Aqui também acontecem as retiras, né? Aqui nesse nosso espaço. Isso. Tem a oportunidade do revendedor ir até o espaço, comprar o produto na prateleira, né? Fazer toda a venda, ou ele pode comprar pelo aplicativo e selecionar a opção de retirar no espaço do revendedor. Só que essa opção, ela tem 24 horas úteis para ficar pronta.
Então, se ele tiver uma pressa maior, o ideal é que ele vá até o espaço. Agora, se ele tiver um tempo para que ele possa esperar, ele pode fazer pelo aplicativo e selecionar para retirar no espaço. E a gente também tem as ações específicas, né? Ações especiais, o dia D. É importante agora, nessa fase de crescimento do revendedor, ficar por dentro de tudo que acontece? Com certeza. Essas ações, elas normalmente vêm acompanhadas de promoções, né? Então, é importante que ele participe, que ele vá. São promoções normalmente que acontecem exclusivamente naquele dia ou naquela semana, né? É uma oportunidade para o revendedor que está começando agora lucrar mais, né? Então tem aquela promoção, aproveitar aquele momento, aquelas dicas que vão acontecer ali, né? Normalmente, Flávia, nós fazemos espaços instagramáveis, né? Então é a oportunidade do revendedor também atualizar suas redes sociais. Então, estar no espaço do revendedor no começo da sua jornada é essencial. Obrigada, Lô, pela sua participação. Obrigada, Manu. Obrigada para essa plateia linda, que sempre muito animada, aliás, por sinal, hoje. Olha lá! Só... E a gente encerra esse programa cumprindo a promessa de que a gente vai passar para vocês as 7 dicas de ouro para crescer dentro da venda direta. Na verdade, a gente já falou sobre isso aqui durante o programa, mas nós vamos fechar com essas dicas para que você cresça e voe com a gente aqui no negócio do Grupo Boticário. E até o próximo programa. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá! E a primeira regra de ouro é: comece mesmo antes de se sentir pronto. Tenha coragem de empreender. E a nossa segunda regra é: fale com pessoas, não com contatos. Pessoal, vá para o ER, não caminhe sozinho. Estamos preparados para recebê-los. Quarta regra: disciplina vence motivação. Quinta regra de ouro: a experimentação faz toda a diferença. Isso proporciona momentos para você e para o seu cliente. Sexta regra de ouro: estude sobre o produto. Quem conhece, domina as vendas. E a última regra de ouro é: pense como negócio desde o primeiro dia. O primeiro a acreditar tem que ser você.